Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Que Deus possa estar nos abençoando, né? Com a sua palavra, aquilo que Ele tem preparado para o nosso coração. Nós tivemos um domingo aí sem estudar o livro de Ruth, né? Mas eu gostaria de retornar aqui os assuntos da semana passada, falar rapidamente do último estudo, para que nós possamos nos inteirar a respeito. Primeiramente, nós vimos naquele período não havia rei nem juízes. Os juízes eram levantados por Deus para julgar as ações praticadas pelo povo de Deus. Afinal, com a finalidade de que eles obedecessem os preceitos da lei. Contudo, este povo obedecia, mas em pouco tempo voltavam a fazer as mesmas práticas, quando já não havia mais juiz à frente, talvez por morte ou alguma outra situação. Vimos ainda que, por causa da desobediência daquele povo, Deus envia a fome e que eles saem dali de Belém de Judá, que significa terra frutífera ou terra de pão, para procurar recurso em terras estranhas, mesmo tendo o conhecimento que aquela terra era abençoada por Deus e que o que estava ocorrendo ali era por desobediência deles mesmos, não se voltando para as promessas de Deus para as suas vidas. Vimos, dentre estas famílias que partiram dali, como está escrito no final do verso 1 e verso 2, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Agora nós vamos observar o restante da história desta família. No final do verso 2 aí, nós vimos aí que eles não foram apenas para buscar um recurso, ou pelo menos achando que poderiam voltar, mas como está escrito, eles vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Então o pensamento deles mudar realmente para aquela terra. Agora nos versos 3 a 5, nos mostra os fatos que ocorreram naquela família. Diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ocorre algo traumático para essa família, O gestor, ou aquele que tem a função e a autoridade dada por Deus para conduzir a sua família, morre. Podemos tirar aqui algumas percepções a respeito deste fato, que foi apenas uma coincidência, ou por causa de uma doença ou acidente, o que não nos é revelado na Bíblia, Podemos pensar também que foi uma punição enviada por Deus àquela família. Coincidência eu não acredito, E que Deus poderia ter enviado um juízo sobre aquela família de Elimeleque, pode ter sido enviado por causa da desobediência deles, de não ficar na terra que Deus os colocou. Mas eu comungo mais com a vontade de Deus, sobre a vida daquele povo para realizar os seus objetivos. Ou nós, não é citado aqui, como vimos Elimeleque pedindo orientação de Deus, antes da tomada de decisão, agiu por impulso próprio. E não foi por ordenança também de Deus, como ocorreu lá com Abraão. Mas no meu entendimento, houve assim, uma permissão oculta, digamos assim, uma permissão oculta de Deus da saída deles de Belém de Judá, pois estava dentro dos planos de Deus em restabelecer a linhagem humana de Jesus, o que veremos posteriormente no final do capítulo. Com a morte do esposo, os filhos passam a ser os líderes daquela família. E o que fazem? Casam-se com mulheres moabitas, contrariando mais uma vez a lei de Deus, registrada nos livros das leis, Principalmente em Deuteronômio, nos capítulos 7, diz assim, verso 3 e 4, nem contrariás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas
pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros e depressa vos destruiria. E após 10 anos, né, desta comunhão, realmente a mão de Deus pesa sobre as suas vidas e eles morrem, ficando Noemi e suas 2 noras desamparadas. E como as mulheres daquele tempo não tinham assim, muita relevância, certamente passaram a ter assim, muita dificuldade naquela terra estranha. Vamos parar por aqui hoje, para refletirmos em alguns aspectos que podem nos interessar. A palavra de Deus, em vários textos, né, ela aponta que o homem é o cabeça da casa e cabe a ele direcionar a sua família para o caminho seguro. E quando assumimos o matrimônio, esta responsabilidade cai sobre os nossos ombros. E quando negligenciamos esta ordenança de Deus, estamos contra a sua vontade. Qual deve ser a nossa postura? Buscar orientação do Senhor, através da leitura da palavra, na oração ao nosso Deus, buscando aos nossos líderes também espirituais para nos orientar, mas com muito cuidado também, né? De saber se eles estão nos orientando conforme o que diz a palavra de Deus. Por isso nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Devemos pensar ainda que as nossas decisões elas devem estar de acordo com a vontade de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, nós temos que colocar tudo na presença de Deus em oração, rogando a Ele discernimento para os nossos planos. Quando fazemos isso, temos que esperar no Senhor, confiando que Ele estará à frente nos conduzindo. E em relação ao matrimônio, segue o mesmo raciocínio, né? Naquele tempo, eles buscavam relacionamento dentro de suas próprias famílias para cumprir a ordenança de Deus. E hoje, o que devemos fazer? A palavra de Deus nos revela, lá em 2 Coríntios 6,14, né? Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Paulo ele afirma que não há como ter esta união. E ele cita aqui trevas e luz, né? Uma coisa que completamente oposta à outra. Realmente a probabilidade de ocorrer um erro é muito grande. Pode haver união de um cristão com o incrédulo? Na sociedade de hoje que vivemos, onde as famílias estão a cada dia mais diminuindo, né? Isso na questão de filhos, esses relacionamentos se tornam mais comuns. Contudo, pelo que temos visto e ouvido, é que a minoria desses relacionamentos dá certo. Sempre haverá um desconforto no lar. Mas então, tenho que me colocar numa redoma junto com os crentes? Não é isso que a palavra de Deus nos diz também, né? Temos que viver neste mundo para ser um relacionamento para sermos um instrumento de transformação. Temos que ser luz e sal dessa terra. Enquanto estivermos neste plano terrestre, nós temos que ter esta visão de transformação, buscar levar o conhecimento da palavra de Deus a toda criatura. E com certeza, sem a graça transformadora de Deus em nossos corações, agindo pelos nossos próprios impulsos, tudo vai se tornar mais difícil. O que devemos fazer é esperar no Senhor. E que Deus nos abençoe nas nossas tomadas de decisões, que elas estejam alinhadas aos propósitos dele para as nossas vidas, para o nosso lar, para que possamos conduzir a nossa família para o rumo que o Senhor quer para todos nós. Deus nos abençoe nesse propósito, que a sua família seja uma família frutífera na presença do Senhor. Amém? Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.